Olá, seguidores do perfil do Instagram Dib Espiritismo e também do canal do YouTube, capítulo 22 do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, né? Capítulo que se intitula Perguntas. Então vamos ver qual a reflexão que André Luiz nos traz agora com esse capítulo, perguntas, né? É uma coisa que nós sempre fazemos muito, né? Muitas perguntas, né? Então vamos ver aqui em mais um capítulo aqui do Sinal Verde, né? Que é uma obra que nos ajuda, né, a abrir o sinal verde para irmos em frente na nossa caminhada espiritual, né? Então André Luiz começa dizendo assim: observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Ou seja, vamos ver a utilidade das perguntas, das indagações que nós fazemos, né? Perguntas são muitas, né? Temos muitas curiosidades, por exemplo. Curiosidade é ruim? Não, depende, né? Existe a curiosidade útil, a curiosidade que nos impulsiona para frente, que nos leva a saber, a conhecer, a praticar coisas boas. E há outras curiosidades, né, usando até uma linguagem de Allan Kardec, né, na codificação, que são frívolas, curiosidades frívolas, né? Vê até pelo fenômeno das mesas girantes, né? Havia muita frivolidade, muita curiosidade inútil em ver aqueles fenômenos, era até um lazer, uma diversão. Poucos viram algo sério ali, algo digno de estudo. E foram esses poucos, né, que juntamente com Allan Kardec deram início, né, ao conhecimento espírita. Então vamos ver, né, as perguntas, né? Até remotando a codificação, né, as perguntas que Allan Kardec e seus né, compatriotas, né, seus confrades faziam aos espíritos, procuravam ser perguntas úteis, né? Perguntas realmente que nos levasse ao aprendizado e não perguntava coisas superficiais ou coisas frívolas, sem importância, né? Curiosidades, né? Sem importância, né? Você vê que as perguntas feitas aos espíritos eram perguntas úteis, boas, e coisas úteis e coisas boas só espíritos benfeitores com a elevação que respondem, né? Perguntas frívolas, perguntas superficiais, com certeza não seriam espíritos de uma ordem muito elevada que responderiam, né? E Kardec e seus contemporâneos sabiam disso. Então é isso. Então começa André Luiz aqui já mandando a gente observar as nossas indagações antes de formulá-las, para ver se elas têm finalidades justas, né? Se elas são úteis, se elas são boas. Continuando. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer, né? Normalmente a gente sempre vamos encontrar os nossos amigos porque temos afetos por eles, não para ficar sabendo disso ou daquilo, né? Eu acho que o André Luiz está se referindo às perguntas desnecessárias, né? Desnecessárias. É óbvio que no entendimento com os amigos, com os afetos, a gente pergunte ou responda essa ou aquela coisa, não tem problema, né? Mas que isso não seja um hábito ruim, né? Ficar fazendo perguntas sem necessidade, entrando em coisas sem necessidade, até porque para respeitar a privacidade da pessoa das quais nós temos afeto, né? Como nós queremos ter privacidade em certas coisas, respeitemos a privacidade dos outros, né? Ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vasculhejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários, né? Que eu falei, né? A perguntaria desnecessária, né? Só saber para quê? Que isso vai ser útil, né? Tem gente que adora ficar fazendo uma perguntaria, né? Temos que ter cuidado para a gente não ser uma dessas pessoas. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Então, perguntar para quê? Coisa dos outros, da família dele, que não tem a necessidade, só por
curiosidade sem objetivo, né? Só por fofocagem, fofocaria, fofoca, vamos dizer assim, né? Sobre a família do próximo ou quem quer que seja. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. O nome já diz, vida íntima. A não ser que você tenha a devida intimidade, né, para estar compartilhando a sua vida íntima e a vida íntima do outro compartilhar com você, né? Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. É porque tem gente que não gosta de dizer a idade, né? Tem gente que tem esses melindres, então vamos respeitar, né? Vamos respeitar. Eu não tenho esses problemas, né? Questão de idade, mas tem gente que tem. Então vamos respeitar, né? Como queremos que respeitem os nossos limites. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir certidão de estado civil em que se encontra. Bom, se não for alguém que você queira, falando uma linguagem mais simples aqui, né? Traduzindo André Luiz. Se não for alguém que você queira cortejar, paquerar, né? Se for apenas para um contato de afetividade, de amizade ou de trabalho, seja lá o que for, não tem necessidade de estar perguntando se a pessoa é casada, solteira, tem namorado, tem namorada, não tem, né? Então, vamos ter cuidado com que a gente, né, adentra na vida das pessoas. Agora é óbvio, né, que se a gente está interessado na pessoa no sentido de enamorar-se, aí é bom saber, mas até mesmo isso tem que fazer com a devida educação, né? Com a devida educação. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. Olha só, né? Ser indiscreto, leviano, ter curiosidade vazia, ser malicioso, né? Afastam as pessoas, né? E afastam as oportunidades de elevação e progresso para nós, né? Enquanto espíritos que aqui estamos para evoluir, para progredir, né? Estamos aqui nessa encarnação para evoluir, para progredir. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar, né? O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Acho que essa frase é autoexplicativa. E o último parágrafo: respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades, né? É aquela coisa, respeitar os outros como queira que nos respeite, né? As nossas necessidades, as provações que a gente passa, que são muitas, né? Ao longo do caminho, na nossa encarnação, na nossa senda evolutiva. Ok, gente? Então assim terminamos mais um capítulo do livro Sinal Verde, né? Foi um capítulo curto, na verdade. Então, vamos seguir o capítulo seguinte. Normalmente eu faço um capítulo só, mas como esse foi muito curto e o seguinte é curto também, o 23, então vamos seguir. O 23 se chama Melindres, que é uma coisa que está ligada a essa questão das perguntas indiscretas, né? Melindres. Vamos ver? Capítulo 23, Melindres. Começando. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração, ou seja, não seja tão suscetível a tudo que aconteça ou a tudo que lhe digam, né? Não precisa ser essa suscetibilidade toda, né? Manter o equilíbrio. Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Então, de repente, o que o outro pensa pode te incomodar. Mas você não precisa se melindrar por causa disso. Ele é livre para pensar do jeito que ele quiser. Como você é livre, como eu sou livre, para pensar do jeito que quisermos, né? Tendo cuidado de que tudo que a gente pensa e que se torna ação, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe depois, né? Então, vamos educar o nosso pensamento, é claro, mas somos livres para pensar como queremos e deixemos o outro também, né?
Cada pessoa vê os problemas da vida de um ângulo diferente. E é interessante, né? Ângulos diferentes permite um espectro de resolução melhor dos problemas, né? Então, em vez de brigar por pensar diferente, quem sabe às vezes até acrescenta, vê por ângulos diferentes, acrescenta, um ajuda o outro, né? Normalmente a gente não pensa assim, normalmente nós ficamos obstinados em nosso jeito de pensar, revigorar não, prevalecer com relação ao jeito de pensar do outro, né? E às vezes não é uma atitude muito inteligente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Tá vendo? Uma pessoa tem uma opinião diferente da sua. Muitas vezes essa opinião diferente é o que você necessita nos seus negócios, no seu trabalho, ou em qualquer experiência da vida, na experiência familiar, social. Nem sempre a nossa opinião é totalmente correta, né? Então, em vez da gente brigar por uma opinião diferente, vamos analisar primeiro. Se ela realmente vê que essa opinião não nos serve, a gente deixa passar, né? Deixa passar, mas respeita a opinião do outro, mas deixa passar, não é a sua. Mas muitas vezes a sua opinião pode ser boa para você, pode ser boa para mim, né? Então vamos analisar, né? É o que André Luiz está recomendando aqui. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade, quer dizer, qualquer coisa que o outro diga, que o outro pense diferente, a gente se melindrar, a gente, né? Aí a gente realmente está destruindo as nossas amizades, né? O verdadeiro amigo sabe compreender o outro, né? E vice-versa. Essa é a verdadeira amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Tá vendo? É melhor resolver do que ficar só reclamando. Né? Reclamar inicialmente pode ser até legítimo, mas somente se manter na queixa, na reclamação, é contraproducente, né? Então é melhor a gente procurar sempre resolver com o diálogo e com as boas atitudes. Não cultive ressentimentos. Isso aí não precisa nem o que explicar, né? Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Então, vamos ter cuidado com os nossos melindres, né? Para aproveitar bem as situações que a vida nos oferece, né? No sentido de convivência com as outras pessoas, no sentido de aprendizado e de tudo mais que possa vir. Ok, gente? Então terminamos o capítulo 23 e vamos encerrando por aqui esse vídeo. Então, a todos que chegaram até aqui, obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.